A questão dos jogos, dos jogos de aposta, os bets e tal, né? Pô, não é justo né, você não tributar uma atividade que muitas pessoas nem concordam que exista no Brasil, mas é uma realidade. Bom, se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo do que a Receita tributar. Né? Tem uma previsão de arrecadação com essa tributação? Tem. Ela subiu, a gente estava trabalhando com até 6 bilhões, parece que é no mínimo o dobro disso. 12 bilhões. De 12 a 15 bilhões. Mas aí somando, a projeção. 89... Como vocês viram, o governo Lula taxará sites de aposta. Na minha opinião, está correto, porque esse dinheiro não vai para setor produtivo algum, e ninguém é obrigado a apostar, aposta quem quer, e quem tem dinheiro para isso. Essa é uma das medidas que o governo Lula encontrou para aumentar a arrecadação, visando o estabelecimento do arcabouço fiscal, mas terão outras. A projeção do governo para esse ano, déficit de 1%, cerca de 107 bilhões, avalia que neste ano ainda de 2023 dá para chegar a 0,5. Lembra? A gente falou sobre a meta, que vai ter 0,25 a mais, 0,25 a menos, dá para diminuir o déficit esse ano. E aí você ficaria com déficit de 50 bi. Para você diminuir isso, você precisa o quê? Já que você não vai aumentar imposto, a economia também não está crescendo horrores, então da onde vem? Aí a gente vai olhar para aquelas medidas que o Bausa falou. Vamos colocar aqui na tela? Então, essa questão das offshores para exportação, tem uma informação interessante aqui que a ala técnica da equipe econômica passou para a gente entender, né? São empresas que estão exportando, por exemplo, soja, exportam ouro, exportam petróleo, não tem imposto de exportação, mas você tem imposto de renda, você tem a tributação de lucro, você tem outras questões. E aí, o que as empresas fazem? Elas acabam vendendo os produtos delas para offshores, que muitas vezes são delas mesmo, segundo os técnicos do governo. E aí, essas empresas que estão fora do Brasil é que repassam para quem, de fato, vai consumir esses produtos. Então, eles têm um levantamento, olha que interessante isso, de 2015 a 2020, o total das exportações, por exemplo, de soja do Brasil. 77% nesse período foi para onde? China, né? Você está pensando, óbvio, foi para a China. Só que formalmente saiu para onde? Saiu, olha só, para o Uruguai, depois saiu para a Suíça, depois saiu para as Ilhas Turcas, né? Turks and Caicos, e depois para as Ilhas Virgens Britânicas. Então, quer dizer, tem alguma coisa que está acontecendo que é o tipo de evasão fiscal, enfim, é um jeitinho que estão dando para não pagar impostos que podem ser cobrados da operação, não os de exportação, como eu dizia, não existe essa tributação. Todos nós, que tanto falamos contra a sonegação fiscal, que fazendo o Brasil deixar de arrecadar 400 bilhões de reais por ano, não podemos ficar contra essa medida. Portanto, mais uma medida acertada do Haddad. Vai tirar de quem realmente está ganhando muito dinheiro e não está pagando o que deve pagar para os cofres públicos. As varejistas asiáticas, o Bausa falou sobre isso, muita gente que acaba comprando coisas dessas lojas que estão na China, por exemplo, e acabam não pagando impostos de importação, mas ocorre que o governo desconfia de que são usadas pessoas físicas para conseguir fazer a importação em grande quantidade e não pagar o imposto devido. Então, enquanto isso, por exemplo, os grandes atacadistas pagam o imposto porque estão importando em grande quantidade e há outras maneiras de você não pagar, por exemplo, ou a pessoa física que está comprando ou essa simulação de que são pessoas físicas, tem que ver se isso de fato é o que acontece. Sem dúvidas, a medida de taxar varejistas asiáticas como a Shein, AliExpress, Shopee, dentre outras, é a medida mais polêmica das que foram anunciadas. Porém, segue a mesma lógica da anterior. Combater a sonegação fiscal. Apesar de ser muito bom pagar menos, o país deixa de arrecadar impostos, que fazem falta para a saúde, educação e segurança. Além de ser desleal com as varejistas brasileiras, que pagam seus impostos, e acabam ficando para trás na concorrência. E o setor de apostas online é a outra aposta do governo. Tem outras apostas também que passam por empresas que têm benefícios que não são para elas. Enfim, tudo isso, como eu disse para vocês, virá aos poucos. Bem, todas essas medidas são para equilibrar as contas públicas e viabilizar o arcabouço fiscal que o Haddad propõe para esse ano. Porém, se não fizer o que Ciro Gomes disse que iria fazer, ou seja, uma reforma tributária para os bilionários pagarem mais, e os pobres menos,
essas medidas serão insuficientes para fazer o país voltar a crescer, com altos investimentos públicos e privados. O imposto de renda na pessoa física. É justo que alguém que ganha 2 salários mínimos, que é o pior salário mínimo da história, 4 anos sem reajuste, empatando com a inflação, o pior salário mínimo só perde para a Venezuela. É justo que o cidadão que ganha 2 salários mínimos pague imposto de renda e alguém que ganha 1.500.000 reais, um jogador de futebol, um grande artista, ganha 2 milhões de reais de salário por mês, paga 27,5 igual a classe média. Quando eu fui ministro, eu diminuí o imposto aqui embaixo, porque aumentei a faixa de isenção, criei uma alíquota mais baixa, de 5%, e botei uma alíquota de 35% para os super salários. O Lula revogou. Quem é que é amigo dos pobres mesmo aqui? Quem é que é amigo dos pobres aqui? Salmão, filé mignon, isso é o Maurinho que estuda e me prepara. Salmão, filé mignon, queijo suíço e mais 36 produtos suntuários que o povão só vê na novela da Globo, não paga PIS/COFINS para o governo federal, porque está na cesta básica, meteram na cesta básica do povo. Sabe quanto é que deixa de arrecadar? 8 bi por ano. Sabe o que é 8 bi por ano? 1 milhão de crianças em creche em tempo integral. Mas tem mais coisa errada. O que é, se não, renda da pessoa física, a distribuição de lucros e dividendos? Então o trabalhador é assalariado, recebe, considera o salário renda, paga imposto de renda. O lucro e dividendo distribuído pela empresa na pessoa física é renda. Sabe quanto é que paga de imposto de renda, lucros e dividendos empresariais no Brasil? 0. Aí eu sou um teórico, um professor? Não, eu fui ministro da Fazenda. Eu cobrei. Então, o Banco Itaú... Ixi, pode dizer não, Maurinho? Então, um banco aí, um determinado banco, né? Um determinado banco pertence a 5 famílias, é empresa nepotista, capitalismo de 5 famílias. Distribuiu 8 bilhões de reais de dividendos para 5 pessoas, 5 famílias. Sabe quanto eles pagaram de imposto de renda? Nem um centavo. Além de não pagarem nenhum centavo sobre o lucro e dividendos, existem empresas multinacionais que recebem isenções fiscais do governo, sem precisar, e isso também faz o país dispensar bilhões de reais, que deveriam estar indo para a saúde e educação. É outra espécie de sonegação, mas dessa vez legalizada. Bem, parece que o Haddad, acertadamente, também quer acabar com essa farra. E hoje, infelizmente, quem não paga são as maiores empresas brasileiras. Quem não paga é quem colocou numa medida provisória, quem colocou numa lei ordinária, numa lei complementar, o que no jargão lá de Brasília se chama de jabuti. Jabuti é uma coisa que apareceu... Aquele bichinho cascudo. Ele apareceu ali na árvore sem que ninguém entendesse quem pôs, e aí os escritórios, a judicialização, começaram a ir lá no judiciário tentar extrair leite desse jabuti. E foi sugando a capacidade de investimento do Estado. Nós estamos falando de grandes empresas que têm lucros, super lucros. Estamos falando aqui de 400, 500 empresas com super lucros e que, por expedientes, na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar do sistema tributário o que é indefensável. O que, por exemplo? Por exemplo, você subvencionar o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que o governo vai entrar com dinheiro subvencionando essa empresa? Aí você vai falar, não, mas vai prejudicar a empresa? Não, nós vamos alinhar essa empresa que não está pagando imposto e está tendo lucro, ela vai passar a recolher.